Henker que vive duas vezes. Capítulo 406. Até o 50º andar. 3. A tarefa que você e a segunda unidade devem completar é simples. Enquanto os Redcutters tentam eliminar o Roarder, você precisa compreender todo o seu poder. O co-capitão do clã Leão de Ferro empurrou o cabelo para trás enquanto recordava as palavras que seu líder, Leão de Ferro Ivan, havia dito. Após a derrota total nas 5 Montanhas das Penitências, a reputação do clã Leão de Ferro como uma guilda mercenária foi prejudicada. Isso resultou em alguns distúrbios dentro de sua ordem, e as outras guildas mercenárias com as quais eles tinham relacionamentos próximos começaram a se distanciar. Alguns até tentaram assumir o lugar do clã Leão de Ferro. Porém, Ivan não aceitou e, acreditando que era uma boa oportunidade para se livrar do lixo, puxou sua própria espada. Embora as perdas tenham sido grandes, o mundo mercenário ficou mais organizado e Ivan começou a criar uma aliança mercenária. Sua explicação foi que a atmosfera da torre havia se tornado anormal e por isso os mercenários precisavam se unir. Mas, a menos que você fosse um tolo, era óbvio quem Ivan estava almejando. Será que o plano do capitão de resistir ao acumulador e aqueles que o ajudam funcionará? Jonathan não acreditava que fosse uma boa decisão estar em desacordo com o acumulador. Um mercenário precisava viver como mercenário. Se eles não eram livres para fazer o que desejavam e não eram forçados a fazer as coisas, então qual era o sentido? Ivan estava indo contra todo o conceito que tornava ser mercenário um trabalho atraente. Pode ser porque ele queria recuperar o filho ou recuperar o orgulho ferido. Porém, considerando as habilidades do acumulador, bem como as habilidades de seus companheiros e protetores, as coisas não seriam resolvidas facilmente. Ivan sabia disso muito bem, então enviou seu co-capitão para investigar o poder do acumulador quando ele reapareceu na torre depois de um ano. Que dor de cabeça! Jonathan estava esfregando as têmporas quando cerca de 10 jogadores caminharam em sua direção. Haha, o tempo está bastante agradável. Não é um clima perfeito para cortar a garganta de alguém? Haha, todas as forças se reuniram. Cada um deles exalava uma aura feroz. E aquele que os liderava tinha olhos de um maníaco. O grupo de cerca de 10 irmãos de sangue eram Redcutters, bem conhecidos entre os Henkers. Eles tinham o hábito de cortar as cabeças de seus alvos e usá-las para decoração. Eles eram cruéis e, por terem muitos inimigos, viviam nas sombras. No entanto, eles receberam muitos empregos devido às suas capacidades. Agora eles estavam se movendo de acordo com o pedido de Ivan. Como haviam discutido anteriormente, todos escolheram o time branco no 42º julgamento. Jonathan ficou descontente com suas atitudes arrogantes, mas não fez barulho por causa disso. Se fossem o tipo de pessoa que se importava, não teriam aceitado um trabalho suicida para caçar o acumulador. Você descobriu onde está o colecionador? Ri, não houve necessidade. O que você quer dizer? Há um monstro das sombras bloqueando o caminho para o time preto. O que mais isso significaria? Os olhos de Jonathan brilharam. Ele está pegando uma equipe inteira para si? Bingo! Nosso alvo ganancioso está sendo ganancioso novamente. Embora seja fácil engasgar se você morder mais do que pode engolir. Ri. Eles estavam ocupados rindo entre si, pois isso significava que Yon-Woo enfrentaria sozinho o debuff das insígnias. Em contraste, a equipe branca tinha um total de 60 pessoas, incluindo os Redcutters, outros assassinos contratados e a segunda unidade do Iron Lion. O debuff foi espalhado por eles, o que significava que o acumulador não tinha chance. Eles já tinham a vantagem dos números, e se o acumulador quisesse debuffar suas próprias habilidades, eles acolheriam isso de bom grado. Parecia que ele estava planejando morrer. No entanto, Jonathan de repente ficou ansioso. Qual é o plano dele? Por que ele está fazendo isso consigo mesmo? Ele esfregou o braço direito com uma careta. A parte que o acumulador cortou ainda doía. Ele sabia que o acumulador não se enfraqueceria propositalmente sem algo na manga. Ele era tão astuto quanto uma cobra. No entanto, o cortador de cabeça e os outros assassinos estavam ocupados rindo como se já tivessem pegado o acumulador, ignorando as preocupações de Jonathan. Espero que o teste de palco comece em breve. Já ouvi tantos rumores sobre o acumulador, me pergunto como ele realmente é. Ele provavelmente faz os mesmos sons que outros bastardos quando sua garganta é cortada. Que som devemos forçá-lo a fazer? Kikiki. O tempo de seleção da equipe está quase acabando. Por favor, finalize suas decisões. 0h 1 minuto e 0 segundos. 0h 0 minutos e 59 segundos _ 99. No entanto, pelo menos eles pareciam estar levando seu trabalho a sério, porque assim que a contagem regressiva começou, eles se agitaram. Os Redcutters assumiram suas posições habituais de caça e os outros assassinos verificaram suas armas. Aqueles que lidaram com veneno confirmaram seus frascos, e os assassinos usaram habilidades de camuflagem para esconder suas presenças. 0h 0 minutos e 24 segundos _ 56. Depois de 30 segundos, a escuridão ao redor deles começou a clarear, eles logo viram o palco brilhante. Era uma vasta floresta, mas os membros da equipe branca descobriram que nela havia diferentes tipos de terreno. O 42º estágio tinha 4 territórios com 3 caminhos grandes e 12 menores que se entrelaçavam intrinsecamente. Havia canyons, campos, pântanos e penhascos espalhados pelos territórios e, a cada rodada,
o terreno mudava aleatoriamente. Por causa disso, era fundamental que os jogadores conhecessem o terreno assim que a missão começasse. Ao fazer isso, você poderá emboscar outras equipes usando atalhos ou encontrar lugares para se esconder. Além disso, havia peças escondidas que ajudavam na batalha. Foi aqui que os desbravadores e os jungles foram cruciais. Os mercenários da segunda unidade que foram designados para serem desbravadores avançaram lentamente. Alguns deles tinham ascendência élfica e eram altamente qualificados, como era de se esperar de pessoas escolhidas pessoalmente por Ivan. 0h0min e 19 segundos _ 61. Antes de começarmos, tenho algumas palavras a dizer. Os Redcutters pararam de examinar o terreno além da escuridão e se viraram para Jonathan com expressões irritadas. Não foi a primeira vez que Jonathan os irritou com suas insistências inúteis. Não sabemos como o colecionador aparecerá, então esteja. Olhe aqui, co-capitão. 0h0min e 10 segundos _ 33. O líder dos cortadores de cabeça, executor de íons para Tani, sorriu friamente. Depois que aceitamos um emprego, depende inteiramente de nós como fazemos as coisas. Não é sua função nos dar ordens. Eu sei com o que você está preocupado, então sente-se aí e observe. Jonathan apertou os lábios. Seus subordinados furiosos tentaram intervir, mas Jonathan ergueu a mão e balançou a cabeça. Meia-noite, 6 _ 10. Paratani achava que Jonathan era como um cachorro com o rabo entre as pernas. Ele se virou para seus irmãos de sangue e riu. Leão de ferro, leão de ferro. Eles costumavam estar na moda, mas parece que agora estão desdentados. Gatos assustados. TSC. Meia-noite, 3 _ 98. É natural que a velha geração seja substituída pela nova, não é? Haha, devo tentar assumir o trono do rei mercenário? Meia-noite, 2 _ 10. Se for você, definitivamente. Por que não cortamos a cabeça do colecionador e a carregamos como acessório? Podemos até criar uma guilda mercenária enquanto estamos nisso. Deveríamos. Malditos tolos. Jonathan olhou carrancudo para eles. Meia-noite, 1 _ 59. Bem, podemos levar o nosso tempo para considerar as coisas lentamente. A contagem regressiva estava próxima de zero e a escuridão havia desaparecido quase completamente. 0h0min e 0 segundos _ 02. 0h0min e 0 segundos _ 01. 0h0min e 0 segundos. A contagem regressiva terminou. Os jogadores que não escolheram um time serão designados aleatoriamente para um. O julgamento está começando. Que você seja vitorioso. Tudo bem, vamos fatiar. No momento em que Paratani avançou com confiança, sua cabeça foi decepada. Balançar, rolou no chão. Se capitão, os Redcutters que estavam conversando ruidosamente com Paratani momentos antes não perceberam o que tinha acontecido e ficaram ali inexpressivos. Então, quando o sangue de Paratani jorrou em seus rostos, eles rapidamente tentaram recuar. No entanto, a rajada de vento que veio de uma espada balançando soprou em sua direção, e suas cabeças caíram no chão, uma por uma. Os assassinos que estavam mais longe tentaram escapar, mas tiveram o mesmo fim. O que é isso? Solte, eu disse para deixar ir. Eka, Formas escuras se estendiam das sombras para conter os assassinos, os olhos do espírito Guai pareciam curvados de felicidade. Solte, por favor. Os jogadores lutaram para afastar as sombras, mas o espírito Guai apenas apertou ainda mais e sugou os jogadores para as sombras. Vocês deveriam saber contra o que estão enfrentando, seus idiotas miseráveis. O espaço se abriu e Yeong apareceu com olhos ferozes. Ele rosnou enquanto segurava sua espada. Coma todos eles. Ao seu comando, as sombras subiram como uma onda e cobriram o time branco. Não foi apenas o território do time branco que estava em alvoroço. Aak. Fausto, como um lixo está usando a magia de Fausto. Fugir, fugir. Minha magia, não está funcionando. Aak. Os mágicos despachados da Aliança Mágica das 5 Torres Mágicas juntaram-se a uma equipe diferente como magos de guerra. Entre os diferentes campos da magia estavam aqueles especializados em magia de batalha, e os magos de guerra eram famosos por suas proezas. A Aliança Mágica lhes deu uma quantidade notável de artefatos e ordenou que trouxessem o acumulador de volta. Mas assim que o julgamento começou, eles ficaram impotentes para resistir ao ataque repentino. Não importa o quanto eles tentassem estabelecer barreiras ou resistir, o poder mágico em seus corpos não cedeu. Eles aprenderam o porquê quando já era tarde demais. Um círculo mágico havia sido montado no alto do céu. Era o círculo maligno, a barreira que impedia o poder mágico daqueles que estavam dentro de sua área. Fausto, a quem todos os mágicos reverenciavam, inventou-a, mas a barreira desapareceu junto com ele. E ainda assim apareceu misteriosamente mais uma vez. Por cima da barreira, Inferno Sight olhou para eles, e assim que os magos encontraram os olhos do dono do Inferno Sight, eles enrijeceram, paralisados como ratos na frente de um gato. Os magos de guerra perceberam que seus destinos já haviam sido decididos antes mesmo do início do julgamento. O dono daqueles olhos sabia a localização deles e preparou uma armadilha para eles com antecedência. Eles não tinham como evitar os ataques mágicos que vinham dos outros quadrados mágicos que apareciam. Mesmo que tentassem escapar,
Não havia como evitar a tempestade de sombras e almas, e a mão da morte apertou seus pescoços. Impertinentes. Idiotas. Bu aumentou a produção de seu poder mágico para varrer todos os tolos que ousaram ferir seu mestre. Depois que o demonismo foi embora, ele perdeu suas memórias e identidade como Fausto, mas ainda manteve algumas das memórias menos significativas. O livro sem lei girou rapidamente. E houve um grito estridente quando o espírito Guai correu entre os magos e pegou suas insígnias de esqueleto. Undum observa o campo de batalha. Você coletou Skeleton Insignia vezes 5 do time branco. O debuff está sendo aplicado. Você coletou Skeleton Insignia vezes 5 do time azul. O debuff está sendo aplicado. O poder, instinto de combate, aliviou com sucesso os debuffs. Ion-Wu sentiu seu corpo ficar mais pesado, mas o poder que recebeu de Ares conseguiu afastar a maior parte dele. O instinto de combate tinha uma excelente capacidade de remover qualquer coisa que interrompesse sua capacidade de participar da batalha. No entanto, ele deixou o campo de batalha para seus subordinados e cumprimentou outro visitante. Bem-vindo. Já faz um tempo. Não? Suponho que deveria ser mais respeitoso agora, já que você é amigo próximo de Sua Majestade. Saudações, Caim. O primeiro-ministro da Terra do Sangue, monstruoso Duque Tuan Tien, estendeu a mão com um sorriso.